Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Supercast. Eu já perdi a conta de quantos episódios, mas hoje, olha, é muito especial. Nós estamos no nosso novo espaço, na nossa nova casa. Eu estava muito animada para receber esse convidado que é tão especial. Gente, nós vamos ter uma aula aqui divertida e vocês vão aprender tudo sobre Gestão financeira. gestão financeira, sobre contabilidade, sobre o que fazer, o que não fazer com o seu dinheiro, com a sua empresa. É isso que a gente está aqui hoje com o Henrique Oliveira, contador e professor, fundador da Meta Real Soluções Contábeis. Gente, agora detalhe, tá? Ele atende mais de 600 empresas pelo Brasil. É isso Me mesmo. conta, quais são esses estados que você está atendendo hoje, Henrique? Eu não estava preparado para essa pergunta, não. Mas assim, os Mas assim, principais. na região sudeste, né? Em Aham. todos os estados da região sudeste. No sul, seria o segundo, a região, né, onde a gente tem mais CNPJs alocados, e depois nordeste, né? Sim. Então, uma curiosidade, né, é que nossos principais clientes estão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Depois o Espírito Santo, que é a nossa casa, na verdade, né? Mas essa é a força do trabalho digital, tecnologia, né? É a nova era, né? Realmente a gente utilizar as tecnologias, utilizar os recursos, melhores recursos, mais modernos para poder atender à distância, atender melhor, atender mais rápido, com mais eficiência. Sim. Gente, vocês vão perceber que como é gostoso conversar com o Henrique, porque ele tem uma didática, ele explica, gente. Eu conheci o Henrique na imersão do Augusto Carrara. Eu falei, gente, nós vamos ter uma aula de contabilidade que até a minha filha de 17 anos ficou assim, ó. Porque é muito interessante que tem coisas que a gente fala assim, nossa, mas isso é muito difícil. E ele trata com uma naturalidade que eu falo, é incrível. E a gente aprende. Isso é muito importante. Não só porque o empresário, às vezes, fica muito à mercê do contador, da empresa que cuida da gestão financeira. Mas você, além de cuidar, de fazer essa gestão, também educa o empresário, não é isso, Henrique? É exatamente o que a gente faz. É porque, na verdade, isso tem a ver com a minha carreira, né? Com a minha história profissional, como tudo começou. Eu sou contador e, obviamente, eu tenho uma empresa de contabilidade, um escritório de contabilidade. Eu gosto de falar empresa de contabilidade porque é um negócio, né? O escritório remete àquela ideia antiquada, né? Aquele escritório com a máquina de escrever, cheio de caixa. E lá, inclusive, no escritório a gente não tem papel, não usa papel para nada. Olha isso. Tem clientes que emitem 2, 3 mil notas dia e não tem uma folha de papel sequer. E ele nem está aqui no Espírito Santo, inclusive, onde a gente está. Ele está no Rio. Mas por conta exatamente dessa vertente digital, como eu falei. Então, eu gosto de utilizar essa expressão. Eu acredito que é mais moderna, né? É mais compatível com o que a gente faz. Mas a minha carreira começa em grandes negócios. Eu passei minha carreira toda em grandes negócios até decidir empreender como um empreendedor contábil. Tem né? quanto tempo você estava assim? Nossa, você está fazendo pergunta Você tem- difícil. Você começou complicando o Não, mas negócio, você né? tem um jeitinho de novinho assim, sabia? Eu já aparentei, tá? Já passei o ENTA, já entrei na turma do ENTA já. Olha lá, aí começa o Igor assim, ó. Ai, meu Deus, lá vem ela. A gente muda de espaço, muda de ambiente, mas a anfitriã continua mesmo. Não tem jeito, Igor. O pessoal brinca, né? Eu já entrei já. Já entrei, né? Eu tô Já- quase entrando também. Já tá quase entrando, Tá pois quase. é, já entrei. Mas já sou contador há 25 anos, Olha, né? caramba. Desde os meus 17. Ó, se a conta não tá errada, é isso aí. Eu comecei Tá. como técnico de contabilidade e já saí de um supermercado como embalador, né? Eu trabalho desde cedo, né? Desde meus 12 anos de idade que eu tô trabalhando, que eu tô na rua trabalhando, vendendo picolé, engraxando sapato, reformando sapato, carregando compra em feira. Então, desde sempre. E quando eu tive a oportunidade de me formar técnico em contabilidade, eu já fui atuar uma grande distribuidora aqui no estado, como estagiário. E dali, coisa de um ano, obviamente me interessando muito, eu sempre fui interessado, ler muito, buscar entender, conhecer. Com um ano e meio que eu estava naquela empresa, eu já me tornei encarregado do setor financeiro, Olha. né, com 19 anos de idade. É a parte mais. A parte financeira é o coração da empresa, né? Exatamente, é onde tudo acontece. Aliás, uma empresa só pode existir se tiver lucro, né, gente? Verdade. E para ter lucro, você tem que entender o seu financeiro. Sim. Se você tem um negócio e não está tendo lucro, tem algo errado, você concorda? Completamente. Então, ter essa passagem por grandes grupos, né? Eu estou aí na Fibrasa,
no grupo Corcovado, né? A Brasigran, a empresa de granitos, são sempre. Estou até citando o nome de alguns porque. Mas pode ficar à vontade. É claro, né? Porque alguns desses colegas certamente vão ver, a gente vai encaminhar Sim. esse podcast aqui, eu faço questão que eles nos vejam, porque foram pessoas, colegas, lugares que eu pude aprender, conhecer. E por último, no grupo Forte Leve, né? Onde eu estou aí como controller da Forte, né? E fiquei ali atuando 7 anos aproximadamente como controle da operação, tá? Isso. E cuidar de uma indústria, então, me ensinou, né, como fazer gestão. Sim. E o gestor ele tem que ser resolutivo, como você falou. Por que eu aprendi então a falar de maneira prática? Porque o gestor ele tem que ser resolutivo. Você tem que descomplicar. E você tem que fazer, você tem que descomplicar. E se você tem pessoas que andam com você, elas têm que entender o que você está falando. Sim. Mas, por exemplo, quando eu penso assim, meu Deus, tem que organizar a parte contábil da minha empresa, me dá até frio na barriga, porque eu falo. Aí tem um negócio novo que está nascendo, tem o estúdio, tem o programa de TV. Quais são as principais dúvidas quando o empresário chega para você e fala assim, Henrique, tô lascado, não sei por onde começar. Como é que faz? Ô, Luiz, essa pergunta é muito boa, porque a gente vai, para responder isso, eu vou falar um pouco antes do porquê que acontece isso. Sim. Isso tem a ver com o aspecto cultural no Brasil, com o aspecto educacional. Se você for pegar, por exemplo, a rede de ensino, estudar e entender como funciona a fundamentação da educação nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país de primeiro mundo, com maior economia do planeta, você vai perceber que lá as crianças já começam a ter aula de empreendedorismo, educação financeira, desde sua base. Você assiste alguns filmes americanos, você já viu lá a criança montando a barraquinha de limonada? Aquilo dali foi incentivado na escola, foi incentivado pela família a empreender desde sempre, a gastar menos do que você ganha, a sempre guardar um pouco do seu dinheiro. Então, quando o empresário, por exemplo, o americano, ele vai empreender, ele já tem nos seus fundamentos primordiais esse tipo de entendimento. Então, ele consegue empreender melhor. O brasileiro, não. A gente aprende um monte de coisa. Sim. E assim, é triste até dizer que a nossa educação tem muito mais um viés político do que, por exemplo, uma educação financeira. Tem muitos outros aspectos, né? Eu não quero entrar aqui, não importa o viés, de que lado, não. O que eu quero dizer é assim, que quanto a gente pode evoluir. Então, o empresário ele não teve educação de planejamento. Ele não aprendeu isso como criança, na educação fundamental, no básico, no ensino médio. Às vezes na faculdade. A faculdade não ensina. E às vezes. O empresário ou a pessoa que tem uma formação, às vezes, na pós-graduação. Dependendo da instituição que ele está ali ingressando. Então, assim, o empresário, a grande maioria dos empresários brasileiros não entendem nada de planejamento, nada de organização, não tem educação financeira. Você entende que não tem a ver com a empresa? Mas você entende também que chega a ser um medo, um pavor que a pessoa carrega devido a essa cultura? Claro, porque assim, eu quero responder a sua pergunta, então eu gosto de voltar um pouco antes, porque pode ficar à vontade. Se a gente consegue elucidar isso, até mesmo a gente vai provocar quem está nos ouvindo a querer mudar esse jogo dele, né? Então, assim, eu preciso entender que eu estou ingressando, se eu vou empreender, se eu me tornei empresário, eu estou entrando em um meio que eu não estou acostumado. Eu fui empregado a vida toda. Sim. E no dia 5, meu pagamento caía. Tinha alguém que se preocupava com mim. Eu tinha que entregar, trabalhar, né, cumprir o propósito pelo qual fui contratado. Sim. Mas eu não tinha preocupação financeira. Tudo bem que era limitada, mas eu só podia gastar ali aquele salário. Sim. Mas não era a minha preocupação. Então, quando você se torna empresário, o que a maioria das pessoas pensa? Bom, antes eu era empregado, né? E eu sempre brinco. Na minha vez, ninguém contou isso. Que quando eu sou empregado, eu tenho um salário fixo. Sim. Tá ali dentro da caixinha. Tá ali dentro da caixa. É limitado? Sim, mas é previsível. Coisa que para o empresário não é. Sim. A falta de previsibilidade, saber se mês que vem você não vai ter salário, e escute isso, tá, empresários? Às vezes, você não vai ter salário. Você vai cumprir todas as obrigações trabalhistas, pagar todas as contas, pagar o salário de todo mundo e você vai para casa sem salário. Sabemos disso. Como isso é difícil. Então, mas quando a pessoa se torna empresária, o que ela pensa? O cara que era lá CLT, que era funcionário, o que ele pensa? Agora sim, virei patrão, agora eu vou ter dinheiro. E ele começa a acessar valores que na vida ele nunca acessou na conta dele, nos domínios dele. Que na verdade não é dele, né? Então.
Mas ele não foi ensinado, lembra que a gente falou? Ele não foi educado quanto a esse aspecto, né? Antes ele acessava R$ 2.000, o exemplo, né? Dois salários mínimos, né? 2.800, vai, 2.900. Então, ele tinha acesso a esse dinheiro. Aí, de repente, ele abre uma conta que está no domínio dele, no celular dele, e vê lá R$ 40.000. Eu vou para Punta Cana, eu vou trocar de carro, né? Eu vou viajar, eu vou... Vai satisfazer os desejos imediatos, né? Porque, exato, você falou tudo. O brasileiro, ele é fisiológico, ele quer resultado imediato. Se ele tá vendo aquele dinheiro, Sim. ele quer começar a desfrutar. Eu conversei com um casal de empresários que eles tomaram a decisão, há poucos anos atrás, quando eles viram um saldo na conta deles acima de 5 dígitos, ou seja, 6 dígitos, acima de R$ 100, Sim. eles entenderam, não, a gente precisa melhorar nosso padrão de vida. Entendi. E começaram a gastar, compraram coisas, combinaram viagem. E por que eles me procuraram? Por que geralmente o empresário procura um consultor, um contador consultor? Porque ele está com algum problema. Entendi. Quando alguém nos procura... Você tá morrendo do coração ali. Né? Quando alguém bate na porta, tipo médico, né? Você tá aqui, imagina, ninguém vai no médico quando tá se sentindo bem, né? Tá feliz, tá tudo bem, tá no peso certinho, né? Quando a coisa começa a mudar, ele vai. Então, essa cultura é que geralmente leva as empresas a quebrar. É o que você falou. Então, no começo não é um medo. Ah, tá. No começo é muito mais uma empolgação. Entendi. E uma falta de conhecimento de uma estrutura financeira de um negócio. É isso que acontece. Então, seria o momento 2. Eu posso dar alguns dados para você? Com certeza. Sabe o que é interessante? Se você pesquisar aí, por exemplo, no Sebrae, né, que seria o instituto, o organismo, né, que realmente acompanha as empresas no Brasil, você vai ver lá algumas pesquisas que vai dizer assim, que em até um ano de abertura, 50% das empresas quebram. Morrem. Quando você vai até o 5º ano, esse número chega a 85%. Entendi. Então, de 10 empresas que estão abrindo hoje, em um ano, metade foi para a lona. Entendi. Daqui a 5 anos, só sobraram 2 no máximo. Entendi. E não quer dizer que as 2 sobraram bem. Também, senhor. Eu já passei dessa... já tô indo pro 8º ano. Não quebro mais não dela. Pois é. Então, quando o empresário nos procura, aí depende do jogo dele, né? Quando a pessoa... o melhor... E esse recado aqui tem que ser utilidade pública, né? Sim. Esse podcast. Tem que Com ser, certeza. né? Não é isso, Léo? Exatamente. Então, se você vai abrir uma empresa, está pensando em abrir um negócio, faça um planejamento. Procure um contador, eis-me aqui. Tá? Eis-me aqui. E procure um consultor. Por quê? Para vocês desenvolverem um plano de negócio. Sim. Né? O famoso hoje, mais comumente falado, business plan. Sim. Faça um plano de negócio para que você dê um passo adequado. Uma curiosidade para você. Tem uma empresa que estava em nossa base que a dona proprietária decidiu mudar de local. Né? Você fez uma mudança recente. Fizemos. Não tem nada a ver, tá, gente, com o Supercast, não. Até porque aqui não é porta para rua, né? Mas no caso dela, era uma porta para rua, Luésia. Olha que interessante. Ela saiu de um aluguel de R$ 10.000 para um aluguel de R$ 4.000. Entendi. R$ 6.000 de economia mensal. De economia. Olha que coisa linda. 70 mil por ano. Só que ela perdeu mais de metade ela perdeu metade da sua receita. Dos clientes não acompanharam Ela não pesquisou o mercado. A mudança que ela está fazendo. O lugar onde ela estava era um ponto de referência. Tinha uma escola perto, tinha um grande comércio perto. Ela foi para a mesma rua, mas para um ponto morto da avenida. Entendi. Faltou o quê? Planejamento. Ô, Henrique, mas, por exemplo, a gente vê que hoje está mais fácil abrir a empresa, tanto que elas morrem mais rápido, né? A minha dúvida é... A pessoa tá lá, eu quero abrir uma empresa, vamos começar agora, e empolgado, e eu tô vendo aqui minha mudança de vida, e vai dar tudo certo, naquele otimismo. Aí a pessoa já começa sem dinheiro, aí já começa sem um capital de giro, e aí já começa tudo bagunçado. Como que ela faz para reorganizar esse meio de campo aí? Você citou a palavrinha mágica dos negócios, né? Capital de giro. Porque a gente falou que metade das empresas quebram até um ano. Sim. Né? Pela estatística. E tomara que a sua empresa não seja estatística. Sim. Mas por que elas quebram? Por que essas 5 de cada 10, 5 quebram até um ano? As que quebram, por que quebram?
Entendi. A grande maioria, 70%, falta de capital de giro. Entendi. O que mais quebra a empresa? Capital de giro. Vamos explicar rapidamente o que é capital de giro? Vamos, aham. Capital de giro, gente, é o dinheiro no caixa suficiente para você honrar com um ciclo financeiro até que o resultado do teu negócio comece a devolver o dinheiro para o seu caixa. Mais ou menos quanto tempo? Aí depende de cada negócio. Ah, tá. Vamos lá. Vamos explicar aqui de uma forma mais lúdica. Eu comprei mercadorias e faço venda delas. Então, do momento que eu compro, entra no meu estoque, essa mercadoria espera um prazo até ser vendida. Sim. Né? Então, meu ciclo operacional, econômico, né, que é composto de ciclo financeiro, aí tem a questão do prazo médio de estocagem, prazo médio de pagamentos, prazo médio de recebimentos. É um encontro de todos esses caras. É assim que a gente calcula o capital de giro. Então, no momento em que eu compro a mercadoria até que eu venda, passa um prazo, você concorda? Fica sem receber nada. E às vezes eu vendo, mas eu dou prazo também. Então eu compro a mercadoria dia 1º, o fornecedor fala que eu tenho que pagar daqui a 30 dias, e às vezes eu vou demorar 45 dias para vender essa mercadoria. Nossa, aí o seu funcionário fica sem receber, sua conta de luz corta, Não é seu... Entendi. E às vezes eu vendo no 45 dias depois, eu vendo, né? Aham. No 45º dia eu vendo. Sim. E dou 30 dias de prazo para o meu cliente. Então, você entende que eu comprei aqui, mas eu só vou ver o dinheiro quase 90 dias depois? E aí já juntaram ali 3 meses, você no vermelho, operando no Eu tenho que pagar o vermelho. aluguel, eu tenho que pagar o funcionário. Então, cada negócio tem uma dinâmica. Claro que pela nossa experiência, por tipologia de negócio, existem algumas métricas que a gente, no começo, quando vai fazer o planejamento, sugere. Ó, por esse tipo de negócio, a experiência diz que você tem que ter 90 dias de receita no seu caixa, por exemplo. É uma conta, é uma das contas que a gente faz. E esse capital que ajuda a pagar. Então, o problema às vezes não é a venda. Entendi. É a falta desse capital. Por quê? Se você não paga o funcionário, o que ele vai fazer? Ele vai cruzar os braços. Não vai, já era. O fornecedor, se você não pagar, Para de te para de entregar. fornecer. Então, você até tá vendendo, o seu ponto é bom, o seu Instagram tá bombando, a sua mercadoria é boa, você tem tudo, o seu ponto tá na melhor localização, mas você não tinha capital de giro para sustentar a sua operação. Sustentar. E geralmente o capital de giro, quando a gente começa o negócio, é o primeiro aporte do empresário. É o primeiro investimento. Quem começa geralmente é o empresário. Sim. Ou então eu vou para o banco pegar essa grana emprestada. Mas isso é válido também? Quais ocasiões que é válido você pegar um empréstimo? Ó, o empréstimo, você só pode pegar um empréstimo, você só deve pegar um empréstimo, tá? Se você tiver certeza que a tua empresa está dando lucro. O que é lucro, Wes? É a geração de caixa. Gente, aqui, e lucro é bom, tá? Deixa eu falar com você que lucro é muito bom, não é, Henrique? Demais, lucro é bom. O que é o lucro, gente? Eu comprei por 5, vendi por 10, sobrou 5. E tá tudo bem. Pronto, esse é o lucro. Por que eu vou pegar um empréstimo, por exemplo? Eu compro por 10 e vendo por 11. Ainda vou pagar o imposto, vou pagar funcionário, vou pagar aluguel, vou pagar contador, não pode esquecer do contador. Não pode esquecer do Henrique. E aí você tá com prejuízo. Aí você pega um empréstimo que só vai te trazer uma sensação de alívio imediata. Mas como você está tendo prejuízo, você está queimando o ativo, você está queimando o seu caixa. E quando esse empréstimo começar a vencer, como talvez já aconteceu com alguma das pessoas que estão nos escutando, ele não tinha dinheiro para poder pagar o empréstimo. Aí virou uma bola de neve, tá devendo o banco também. Tem alguns clientes que nos procuram e falam bem assim: Henrique, eu quero pegar empréstimo. Vamos olhar seu negócio? Do jeito que está seu negócio, só como eu conselho para você, fecha agora. Para não piorar depois. Porque se você fechar agora, você tem dívida de 1. Se você pegar o empréstimo, você vai ter 1 mais o empréstimo, mais os juros, mais 1000 ligações intermináveis no seu telefone. Entendi. Por causa desse empréstimo. Sim. Então, eu só posso pegar empréstimo, é um mantra, tá, gente? Se eu tiver lucro. A pergunta é, você sabe se você tá tendo lucro? Como que eu sei se eu tô tendo lucro? Aí tem que fazer a apuração. Ah, tá. Deixa eu contar uma história pra você. Conta. Eu sou oriundo lá do bairro Forrosa, né? Tá. Eu fui criado, né? Um bairro de periferia aqui, bem conhecido, né? Super conhecido, né? Tinha uma fama não muito legal, mas é um bairro que a gente ama de coração, meus familiares estão lá. Então, assim, e lá eu tinha uns negócios que chamavam muita atenção, mas tem um negócio lá, né? Que cresceu. São 2 senhores, um casal de senhores. A senhora, né, é a mandatária do negócio. Você vê quando você chega ali que ela a mulher tá mandando. Ela tá mandando. É uma mercearia
que todo mundo lá no bairro Ferro Rosa conhece. Eu posso até citar o nome dela aqui, a Dona Cacilda, né? Se Alô, Dona Cacilda! Abraço, Dona Cacilda, né? Todo mundo conhece ela em Ferro Rosa. E o que acontece? Eu percebo lá, eu percebo que desde pequeno, né? Eu tenho mais de 40 anos, né? E desde pequeno, quando a gente ia lá comprar no negócio dela, tudo ela anotava no caderninho. Ela tinha controle de tudo. Então, controlar a empresa, fazer apuração, o pessoal pensa que tem que ter uma contabilidade, super contabilidade, tem que ter um super gestor, e não é nada disso. É mentalidade. Gestão é mentalidade. E tem uma frase que eu falo, já foi até corte de outro podcast, que é assim: por que você acha a gestão difícil? Porque você não faz gestão. Quando você passa a fazer controle diário e fazer gestão diário, gestão fica fácil. Entendi. O que não é fácil para você, que não é hábito? Quando você passa a fazer todo dia, se torna um hábito. Sim. Se você fizer controles diários, vira hábito, fica fácil. Fica fácil. Então, isso é gestão. Sim. Ela pegava o caderninho, igual eu tô aqui com o meu caderno, né? Traçava uma linha, né? Entrada, saída. E no final ela botava o saldo. E botava lá a listinha. Eu observava isso depois de um tempo, eu tendo consciência, né? Que eu queria ser contador, porque eu sempre quis ser contador. Né? Tem uma fase que todo mundo quer ser astronauta, piloto de Fórmula 1, tal, né? Quer ser contador. Passou disso aí, não dá pra ir na lua, não vai rolar. Eu quero ser contador. Então, eu comecei a observar que ela fazia ali quem tá devendo, né? Tinha a listinha do fiado, o risquinho, né? O apelidado de risquinho. Então, ela tinha o controle. Sim. Ela sabia, então, se ela podia comprar. Se o fornecedor que ia lá oferecer uma mercadoria, opa, eu posso comprar mais X porque eu tenho saldo. Esse é o jogo. Essa sabedoria. Se você fizer todo dia, então você que tem um negócio pequeno, você pegou um caderninho ali, um livro diário, né? Faz na planilha de Excel, riscou entrada e saída. Bota tudo que você tem que pagar, tudo que entrou, tudo que você está vendendo, os prazos, controla. Começa a fazer um saldo disso. É uma maneira rudimentar, Luiz? Mas é um funciona, controle. né? Funciona. É simples, mas funciona. Então, e esse negócio prosperou, tá grande lá, tá lá até hoje, existe, eles têm uma estrutura gigante. Já vi em outras localidades, que lá o Joaquim da padaria lá, o cara comprou fazenda. Posso te contar uma coisa? Uma situação pessoal. Meu pai fazia isso. Meu pai tinha, minha vida inteira, assim, eu cresci dentro de comércio. Meu pai tinha um supermercado no interior. Aí, quando eu cresci um pouquinho, nós mudamos de cidade e ele montou um material de construção. Aí eu vim embora para Vila Velha e junto com minha mãe, enfim. Ele ficava sozinho, ele trabalhava sábado, domingo, eu acho que é por isso que eu gosto de trabalhar tanto também, que eu cresci dentro do supermercado, ajudando ele a coisar cheque. Mas aí o que acontece? Ele tinha um caderninho, que o caderninho chegava a estar assim, tronchinho. Mas todos os dias ele anotava exatamente isso, fazia o risquinho no meio, lá no material de construção. Era uma loja pequena, o supermercado era grande, mas depois a loja de material de construção era pequenininha, mas todos os dias estava lá. Ele comprou, hoje ele tem lá prédio, ele tem... Tá vendo aí, ó? Ele aluga uma loja, um apartamento. Ele me formou em direito. Que mais? Aí ele fez tudo com a vida dele. Com isso, comprou um apartamento aqui em Vila Velha, com o caderninho dele. Aí um dia, aí eu cresci, fui aí já advogando. Eu falei, ô pai, deixa eu ver aquele caderninho seu. Tinha o valor exato que ele pagava de mensalidade na minha faculdade. Olha, eu gastei isso aqui, eu investi isso aqui na sua faculdade, ó, isso aqui de mensalidade, isso aqui de livro, isso aqui de transporte, isso aqui de não sei o quê. Isso daqui era o quanto fazia por dia dentro da loja. Tal. Eu tive um aprendizado. E naquela época, é aquilo que você falou, às vezes na faculdade não ensina. No direito, ninguém me ensinou a fazer conta, não. Dane-se o mundo, toma os honorários, eu não estava nem sabendo o que eu estava fazendo ali. Aí eu me voltei pro caderninho, não é que deu certo? Eu fui aprendendo o negócio. Vou falar uma coisa para você. Você falou sobre advogado, né? A gente atende muitos advogados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Que, inclusive, abrem empresa para poder prestar serviço para várias organizações. Sim. Você sabia que... O que é a falta de informação? Que a maioria dos profissionais, médicos, enfermeiros, professores... mesmo tendo vínculo empregatício. E às vezes ele tem mais de um. Trabalha, por exemplo, professor, trabalha na escola de manhã e trabalha na escola à tarde. Você sabia que a grande maioria deles pagam mais impostos do que deveria? Como assim? É isso mesmo que você está ouvindo.
E como é que faz para A gente descobrir fez uma isso? recuperação previdenciária de um professor que nos últimos 5 anos pagou mais de 40 mil reais de INSS. Que isso? Não, é isso mesmo. Gente, A e a gente pessoa nem sabe, porque tá descontada ali na folha, Desconta no contra-cheque no dela, né? contra-cheque, aham. É porque você tem que pagar INSS até um teto. Não existe um teto? Sim. Não adianta você pagar mais do que esse teto. Então, às vezes, de manhã, você trabalha, por exemplo, num hospital, você é um médico, você paga um valor de INSS, descontado ali com base na tua remuneração. Sim. E, às vezes, esse salário da manhã já atingiu o teto. Entendi. Aí, à tarde, você vai atuar também como médico numa outra instituição. Só que as duas não são obrigadas a se comunicar. Entendi. E a Receita também não vai, que administra os recursos da Previdência Social, não vai avisar que você pagou mais. Vai fazer 2 descontos acima. Então você, profissional que atua em mais de um vínculo, muito provavelmente está pagando mais imposto do que deveria. Meu Deus do céu. Não é só a empresa não, tá vendo? Aham. É o que tá ali também todos os dias, gente. A nossa legislação ela é muito complexa. Então, se a gente não se informar ou procurar as pessoas que podem nos ajudar, a gente acaba realmente se dando mal. Mas sabe por quê? Eu acho que é também muito da cultura. A pessoa acha que somente o empresário deve procurar um contador, o escritório, não é isso? Mas não. É um equívoco. Você, então, que tem esse perfil, eis-me aqui, tá, gente? A gente desenvolve esse trabalho para profissionais, inclusive. Então, isso que seu pai fazia, né, é o testemunho do que eu estou falando. Sim. Né? E que bom que aconteceu com você, porque está comprovando o que eu estou falando. Então, a minha tese, né, de carreira, ela se comprova a cada dia. É controle. Então, você me perguntou como que a menina que tem uma lojinha, né? Vamos pegar, geralmente a mulher é uma empreendedora fantástica, né? E realmente, tanto que o mercado da beleza, 90% é para mulher, né? Sim. Enfim. Então, a mulher é uma empreendedora fantástica e empreende, e tem que labutar, e lida com a casa, filho, marido, e ainda, às vezes, abre uma loja. Sim. E lá na sua loja, basta você passar a fazer os controles diariamente. Tem que ser diário. Sim. É uma disciplina diária. Diário. Se você para fazer gestão uma vez por semana, uma vez por mês, posso te falar uma coisa? Tá errado. Tá errado. Tem que ser diário, né, o controle. Muito provavelmente você tá catando a moedinha para pagar suas contas. Entendi. Por que, Henrique? Porque se você for no seu médico, Luiz, hoje, e ele disser assim, Luiz, olha, os seus exames estão com alterações. E se você não mudar, você vai se dar mal. O que você passa a fazer no outro dia? No outro dia eu corro, vambora. O que eu preciso fazer? Ou no mesmo dia, né? Você já passa na farmácia, né? Quantas vezes eu já saí do médico, do consultório, já passei na farmácia. Tem que fazer atividade física. Já liguei lá para personal, né? Sim. Querida, como é que tá a sua disponibilidade? Eu tô voltando, tá? Eu dei desculpa de cortar o custo, mas o custo da minha saúde. Você muda. Por quê? Você teve a informação. O que muda as pessoas, né? Você é comunicadora. A informação. Sim, verdade. Se você tem informação, você muda. Então, se na tua empresa você faz o controle, você tá vendo que na semana que vem você tem que pagar X e não tá vendendo, você já toma decisão agora. Você já pede prorrogação, você já faz uma negociação, você às vezes faz uma promoção. Empresário, eu sou inimigo do desconto, tá? Não, eu também não... Vocês querem falar disso rapidinho? Quero muito. Gente, olha só. Antes de continuar aqui pra gente falar sobre desconto, eu quero agradecer a presença do nosso público que tá aqui no estúdio hoje. Igor, o nosso pessoal lindo, maravilhoso, nossa plateia que está aqui maravilhosa, nos prestigiando. Temos Canoa Cast, temos João, temos Mariana. Estou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. Agora nós vamos falar sobre desconto. Vamos lá, com a palavra, Senhor. Pois é, desconto tem que ser uma palavra muito estratégica, tá? É tipo uma caixinha de Pandora, tem que falar guardada e só deve ser acionada eventualmente. Hoje as pessoas usam a ferramenta desconto ou promoção como ferramenta de marketing. Entendi. Que eu quero atrair o público para poder comprar mais. Isso é equívoco. Quando você compra a mercadoria, você bota um preço nela. Ou você se presta a prestar um serviço, se presta a ofertar um serviço, você tem um custo do seu serviço, você bota um valor acima desse custo. Pronto. Então você imagina, o empresário, ele precifica o produto e quando vai chegando no final do mês, ele sabe que ele tem que pagar o aluguel, pagar os salários, ele pensa, eu preciso vender mais. Bota fora o negócio. Vamos fazer promoção. Quando ele faz isso,
Quem está pagando desconto? Por quê? É um dinheiro que deixa de entrar no seu caixa. Você concorda comigo? Eu ia vender por 1.000. Dei 10% de desconto, vendi por 900. Perdi 100. Sim. Para onde foi esse 100? Ele sumiu. Sumiu. Ele não vai entrar na sua caixa. Você tá queimando lucro. Lembra que lucro é bom, meu povo. Se você diminui o seu lucro, o que eu falei do empréstimo? Quando que você pega empréstimo? Quando eu sei que eu pego um empréstimo, vai me dar uma prestação que encaixa dentro do meu lucro. Como que eu pago o empréstimo? Com lucro, gente. Com lucro. Se você vai dando desconto, você vai queimando esse lucro e aí você vai ter menos condições de fazer investimentos, de pagar empréstimos, de pagar uma prestação, de pagar um consórcio. E melhorar, inclusive, o seu serviço e seus produtos, não é isso? De melhorar a sua retirada, por exemplo, do salário, né? A gente pode falar de Prolabore daqui a pouquinho e tal. Podemos. O assunto é gigante, tá, gente? Não, eu quero aqui, que você vá falando mesmo. Vamos falar. Então, assim, o desconto, ele tem que ser uma ferramenta, por exemplo, porque você quer queimar um estoque obsoleto. Um exemplo, eu tô com um estoque aqui, né, que vai virar, por exemplo, vamos falar de loja de roupa, né? Sim. Vamos falar para a mulherada que é o maior número de empreendedores no Brasil. Então, você tem uma coleção. Tá chegando o inverno, né? O verão já tá. Sim, já. Tá indo embora, né? Já. Tá chovendo muito hoje. Agora então, é a próxima estação. já acabou o carnaval. Então, agora já é a próxima estação. Então, eu vendo biquínis. Então, já tá na hora de começar a fazer a queima desse estoque. Por quê? Para ele não ficar lá parado na sua prateleira. Mercadoria na prateleira é dinheiro empatado. Entendi. Mas, por exemplo, nós temos aqui o João Carlos, que é da JR Suplementos. Ele tem os produtos com o melhor preço que eu já vi no mercado. Produtos de suplemento. Em qual momento ele faz promoção? Bom, aí tem muito mais a ver, por exemplo, com de estratégia, né? Vamos pensar assim, ele está posicionado no digital. Sim. Exemplo, né? Então, assim, ele vai comparar o preço dele com, por exemplo, o mercado consumidor dele, sim. né? Desculpa, com os concorrentes dele, para saber, ó, eu preciso posicionar melhor meu preço agora, porque eu estou no digital. Sim. E aqui o digital, para quem está no digital, sabe que é quase um leilão. Então, essa ferramenta de promoção pode ser utilizada para poder acionar, de repente, uma competição que está acontecendo. Entendi. Né? Então, ali é estratégico, mas é planejado. Tá. Em qual momento que eu sou contra o desconto? Quando a pessoa não faz o planejamento. Tá. Um exemplo. Aí vai pelo desespero, né? Vai pelo desespero. Eu tenho uma loja de roupa e eu vendo anualmente 200 biquínis. Eu já sei que eu vendo 200 biquínis todo ano. Sim. Aí ela vai lá, se empolga e compra 500 biquínis. 500, Ela não vai vender. Entendi. Às vezes o mercado, a não ser se ela fizer uma ação, um planejamento de marketing. Mas se seguir a lógica, ela vai ficar com 300 biquíni parado. Entendi. Então, neste caso, é melhor ela queimar. Queima de estoque. A queima de estoque, para Entendi. poder fazer o estoque novo. Por isso que eu perguntei do João, porque eu tinha entendido bem sobre esses produtos sazonais, né? Então, Isso. o biquíni, algo que está passando, as roupas de inverno, daqui a pouco está chegando o verão, enfim. Os produtos de cosméticos, enfim. Agora, num caso desse que não tem, aí vai mesmo pela competição da estratégia de mercado. Vai pela competição, vai pela... o João sabe, né, que tem, por exemplo, produtos que têm uma idade, né? Os produtos vencem... Deixa eu explicar, não é o vencimento da tempo de validade do produto, não. Sim. Vence no gosto do consumidor. Né? Ele tem um prazo, né? É um exemplo. Até certo tempo atrás, a pessoa comprava, acho que era o BCAA, né? Aí agora o pessoal parou de comprar o BCAA, tá comprando a creatina. Não é isso, João? Entendi, olha lá. Não é isso? Eu aprendi, né, João? Viu, João? Casa, né? Eu fiz consultoria para uma empresa Olá, de nutrofarmacêutica, viu? Então, João, aprendi. Contabilidade aí, ó, tem que acertar esse negócio. Então, não é isso, João? Então, o que aconteceu? Ele vai observar aí é controle, lembra do controle? Controle. Opa, o BCA tá vendendo, caiu a venda. Tá na hora de eu botar para correr o BCA. Fora, porque quem tá chegando agora é a creatina. Entendi, né? Perfeito. Porque venceu aquele produto, ele chegou no período. Agora não, o produto tem mercado. Sim. O produto tem, né, tem público para ele, tá em alta. Aí é muito mais a questão de estratégia de marketing. Aí é com você, Luiz. Aí é comigo. É por isso que ele tá aqui no nossa cobertura 04 pra gente vender isso aqui direito. É isso aí. Aí tem muito mais a ver com o brand do negócio, né? Que não é a minha praia, né? Sim. Mas a gente sabe que, também, querido, aqui tá faltando um brand melhor. brand. Vai lá conversar com a Loes, vai conversar com ela que talvez ela vai te ajudar. Talvez não, certamente ela vai te ajudar. É isso aí. Então,
É isso. Então, essa queima tem a ver com o cara tá olhando. É um avião. Deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Você andaria num avião que o piloto diz assim: olha, eu vou voar, mas todos os comandos, todas as informações do meu painel de controle, do meu. Eu esqueci, do cockpit, né? Do cockpit. Sumiram, não vai aparecer, mas dá pra voar. Você iria com ele? Não. Tem muito empresário que tá voando sem olhar pro cockpit e tá apagado. O que é isso? É falta de informação. Falta de informação. Como que você vai empreender se você não tem o cockpit do seu negócio? Poxa, eu tive lucro? Eu não tive. Você tem que ter essa inquietação. Sim, sim. Eu tenho que olhar o quanto que eu comprei, por quanto eu vendi, se sobrou, quanto que eu tenho que pagar semana que vem. Sim. Eu aprendi uma coisa, uma vez eu cheguei atrasado numa reunião, né? E esse cara, né, que me advertiu, é um mentor empresarial para mim da área contábil. O nome dele é Nelson Araújo, tá? Talvez ele vai escutar também isso aí, né? Foi um grande professor meu. Foi controle de grandes grupos aqui no Espírito Santo e no Brasil também ele teve atuação em outros grandes grupos. Eu cheguei atrasado para uma reunião. E aí todo mundo parou, né? E eu era a peça importante da reunião. Quando eu cheguei lá, ele falou bem assim, eu falei assim, gente, antes de qualquer coisa eu preciso justificar. Ele falou assim, não, você não vai justificar, você vai dar desculpa, porque a justificativa chega antes, depois é só o pedido de desculpa. Você não vai justificar. Nossa. Você vai fazer o pedido de desculpas. Então, um exemplo. Se eu faço o controle do meu caixa bonitinho, direitinho lá... Porque parece que a gente tá falando só pro pequenininho, tá, gente? Mas é mentalidade. Isso vale pro grandão também. Sim. É começar certo, né? Pra crescer. É a mentalidade. Olha, eu sei quanto que eu vendi e não vendi. Eu olho para minhas contas da semana que vem, eu vejo tudo que vai vencer. Sim. Eu sei que não vai ter dinheiro. Você concorda comigo que se eu ligar pro cara que eu preciso pagar hoje de uma conta que vai vencer quarta-feira que vem e falar que ele, meu amigo, olha, eu estou com ruptura de caixa, eu estou com problema de caixa, eu não vou conseguir honrar. Então, você me dá, por favor, esse desconto? Você me dá, desculpa, você me dá esse prazo, essa concessão de prazo? Ele não vai gostar. Sim. Mas pelo menos ele vai se antecipar. Ele vai conseguir se posicionar, ele vai conseguir fazer alguma coisa para mitigar esse problema. Sim. Você foi organizado, demonstrou organização, ele vai passar a te respeitar porque ele sabe, ó, a Luese sempre me avisa quando acontece alguma coisa. E ele vai conseguir tomar outra medida. Agora, se organizar também. quando você está esperando receber o dinheiro no dia, você não recebe. O que acontece? Não, eu quase morro do coração. Eu ligo pro Augusto Carrara, que está chegando aqui no nosso estúdio neste momento. Nosso mentor querido. Que deu de presente aqui o Henrique pra gente. Ó, vou falar pra vocês, o Henrique é o melhor que nós temos. Nós estamos tendo uma aula aqui, Augusto. Todo contato com o Henrique não é uma aula, é um MBA. Exatamente. Entendeu? Ele é um MBA, inclusive. Alô, devedores, galera que eu devo, pra ele que você liga, não é pra mim não. E quem tá devendo pra ele, por favor, liga agora. E pra quem te deve, liga agora, né? Aqui é 5% meu, pode ser? Então, assim, você concorda? Concordo. Quando você é organizado, e aí tem uma máxima assim, que as pessoas, né? Eu vi hoje essa frase, eu não sei no Instagram de quem, eu sei que tava falando do Abílio Diniz, que nos deixou essa semana, né? Grande perda. É um homem que eu admirava muito e admiro demais. Gosto demais da literatura dele. E aí eu vi lá, não sei se foi ele, mas eu sei que tinha a ver com uma postagem dele, né? Que falava mais ou menos assim: você precisa ser bom nos dias ruins, assim como você tem que ter o mesmo posicionamento bom nos dias ruins, assim como fosse o dia bom. Isso é inteligência emocional também. É inteligência emocional, né? Claro que ninguém tá gostando de estar passando por um momento difícil, mas você precisa ter uma postura nobre nesse dia também. Por quê? Se você tem um negócio que está passando por um momento difícil, mas você mantém-se organizado, você tem muita chance de sair desse momento ruim e, inclusive, atrair pessoas que vão te ajudar, porque estão vendo a organização em você. Verdade. Agora, eu tô falando assim, né? Eu tenho uma base de clientes grande, gente, né? São centenas de clientes. E eu vi clientes nossos que, infelizmente, a situação do negócio dele não está no momento adequado. Sim. E ele fez viagem que meu negócio bem posicionado não faria, talvez, nesse momento. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. O que eu quero dizer é o seguinte: eu fiquei me questionando, por conhecer a realidade econômica dele, será que era o momento para isso? Entendi. Será que não era um momento de reflexão? Talvez ele fez isso para salvar a saúde mental dele. Eu concordo.
Aí vem esse aquele pensamento negócio, também. eu mereço. Eu, Aí eu concordo, mas Aham. não pode ser sempre assim. Sim. Né? Então, eu estou citando que a gente observou, né? E está tudo Sim. bem, resguardando a confidencialidade. Sim, claro. A gente só fica refletindo, porque quando bateu a segunda-feira, Henrique, Tô desesperada. nossa, depois eu marcar reunião com você, porque eu estou preocupado, tal, não sei o quê. E será que era o momento para aquilo? Então, quando você tem uma postura nobre nesse momento, Aham. o seu fornecedor vai falar bem assim: olha, como você é uma pessoa que sempre se antecipa e avisa, eu não vou cortar o seu fornecimento. Entendi. E aí vem a credibilidade, a confiança, né, do seu... Eu já Aham. ouvi, Luiz, de profissionais que não conseguiram, por exemplo, receber seu salário em dia, dizer para o empresário: olha, e nem era obrigado a fazer isso, não. Aham. Eu sei que você vai pagar, eu tô com você, tamo junto. Olha. Eu conheço você, conheço teu caráter, conheço a tua índole, eu sei que não é Sim. por mal. É um momento, né? Você entende? Né? Eu atraio ajudadores pro meu negócio Verdade. quando eu tenho uma atitude nobre. Verdade. Agora, Fantástico. não dá para eu, devendo salário, Sim. postar Nossa, que tá que eu fazendo- estou, por exemplo, lá em Miami, estou indo na Disney com a minha família. Sim. Isso é um desserviço com o seu negócio. Sim. Você Verdade. concorda? É Perde questão a de- credibilidade. É postura. O que eu falei no começo? Educação, mentalidade. E isso que afeta muito o empresário brasileiro. Sim. Ô, Henrique, vamos falar agora sobre aquela questão do Prolabore. O que é isso? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Essa pergunta. Pergunta. Eu tô aqui representando o povo. Eu quero saber também. Eu não gosto dessa Que- pergunta, não, porque Não, eu conta. sempre me batem depois. Mas não, mas não vamos tem lá. problema, Jane. A gente sai em sua defesa. Tá bom. Ah, Vamos entender como é que funciona. O que é uma empresa? Uma empresa é uma instituição. sim. Então, Luiz, se você tem uma empresa, essa empresa, ela está acima de todas as pessoas. Entenda, eu não estou falando de religião não, tá, gente? Por favor. Estou Não, falando aham. de organismo, Sim. negócio. A empresa está acima de todo mundo, inclusive do empresário. O empresário, ele pensa que ele está acima da empresa. E não é, isso é um equívoco, ele está abaixo da empresa. Quando você funda uma empresa, você está a serviço dela. Sim. Você concorda comigo? Concordo. E tem muito narcisista, empresário narcisista, que não entende isso. Ele acha que ele é a empresa. Sim. Eu participei de uma palestra uma vez que o rapaz falava bem assim, o palestrante falava assim, olha, se quebra o ar-condicionado da sua empresa e seu filho tá morrendo de fome em casa precisando de leite, o que você faz? Você só tem um dia, você vai comprar o ar, trocar o ar ou você vai comprar o leite? Aí falou, não, tem que matar a fome da criança. Tá, mas se esse ar que tá te trazendo o leite, como é que você não vai deixar de cuidar da sua empresa, né? É mais ou menos nesse sentido, Henrique? Seria mais ou menos isso, né? Claro que a gente tem que De uma forma bem, né? resguardar Sim. As devidas precauções. proporções, mas seu Proporções. exemplo é bom porque ele é forte, faz o cara pensar. É. Mas a verdade é assim, que a empresa, o empresário, ele é funcionário da empresa dele. Ponto final. Ele é um funcionário. Ele tem que ser tratado como funcionário. A verdade é que ele é um gestor. Tudo bem. E vai ser respeitado como gestor. Mas ele não é a empresa. Ele é um funcionário da empresa. Aí me fizeram a seguinte pergunta. Henrique, eu arranjei um sócio investidor que está botando 1 milhão no negócio e ele vai ser dono de 15% da empresa. Só que ele requereu um salário mensal. É certo? Eu disse não. Por que não? Mas ele investiu. Então, se ele é investidor, vocês podem convencionar uma distribuição de lucro mensal. A puro lucro, teve lucro? Então, vou destinar aqui 30% do lucro para o bolso do sócio. Aí rateia. Entendi. Agora, se ele quer estabelecer um salário, o que ele precisa fazer? Largar os negócios dele e vir trabalhar aqui. Por quê? Porque esse é salário. Ah, entendi. Então, o salário é para quem está diretamente ligado à empresa, trabalhando ali todos os dias pela hora do trabalho dela, é O isso? empresário, ele é um funcionário da empresa. Ponto. Quando a gente pensa assim, e esse é o certo, e é em todo lugar do mundo, tá, gente? Tô falando do Brasil, não, Sim. tá? É em qualquer lugar do planeta, é assim. O empresário, ele é um funcionário da empresa. E aí, qual é o salário? Qual é o prolabore Eu ia do perguntar empresário? isso, tá? Como é que eu vou dimensionar quanto é que eu quero ganhar? Quanto que você pagaria para uma gestora igual você? Só que não você. Você saiu, você contratou uma pessoa. Quanto você pagaria de Não, salário para pra ela? fazer o que eu faço, É. ó, pago bem, hein? Tô então. pagando bem. Porque ontem eu saí daqui 3 horas da manhã. Não funciona assim? Cheguei 5h20. Pois é. Vale ressaltar que cargos gerenciais não tem hora extra, tá, A gente? gente, olha lá ele. Rapidão. Eu era rico até o Henrique botar um salário pra mim.
Aí eu fiquei, Luiz, deprimido. Eu falei, Eu tô pobre. mas eu faturo tanto, porque esse é um dos grandes problemas do empresário, né? Que, tipo assim, a empresa do cara começa a ver dinheiro e aí tem uma questão que ela é muito emocional. Eu vejo que vários empresários, eles gastam aquilo que eles não precisam com o dinheiro que eles não têm para se autoafirmar para os outros, para ele provar que deu certo na vida. O dinheiro que ele não sabe que não tem. Ele não sabe que ele porque não ele não tem, né? Tá faturando, Tá lá, tá mas lá. ele acha que tem. Então o Henrique, ele me deixou pobre. Ó, Saltar. feita a devida. Então é isso, assim. Para essa função, qual salário eu pagaria? Ah, eu pagaria 10 mil. Beleza, esse é o seu salário. E por que tem que ser assim? Porque vai entrar no negócio chamado despesas e custos fixos. E é isso que é o segundo matador de empresa. Entendi. O seu custo tem que ser, o seu custo de despesas fixas tem que estar fixas. Por exemplo, energia, então, não é um custo fixo. Ela é fixa, ela varia pelo consumo, Ah, mas tá. todo mês você tem energia. Ah, entendi. Todo mês. Ela pode aumentar. O salário do funcionário é fixo, mas ele pode ter uma falta, aí diminui o valor, ele pode ter uma hora extra, aumenta um pouquinho, mas ele é fixo. Tem uma pequena variável aí, né? O que não é um custo, uma despesa fixa? Uma festa da empresa. Um jantar para clientes. Você vai fazer eventualmente. Entendi. Ah, todo mês não, porque é importante. Se é importante, tem que estar na despesa fixa. Ah, eu não sei. Então, você tem que pensar. Vamos fazer uma conta rápida? Vamos. Eu tenho uma empresa que vende 1.000 por mês. Sim. Ela vende 1.000 por mês. E ela custa 500. Aham. Para ela empatar, o que é empatar? Não sobrar e nem faltar. Nem faltar. Ela vende por 1.000, comprou por 500. Sobrou quanto? 500. Aham. O nome disso é margem, de maneira bem simples. Sim. Margem. Ou lucro bruto. Tá. Não é o lucro líquido Líquido. ainda. Aham. Então sobrou 500. Esse 500 tem que pagar todos os meus custos e despesas fixas. Entendi. É a margem que sobra do meu preço de venda menos o preço de compra. Essa margem, né? Aí vem conceito de margem de contribuição, Aham. né? Tá fritando meu cérebro vai aqui, embora. ó. Eu não Mas vou gravar mais. O não Moisés precisa. acabou de chegar aqui, eu não vou gravar, não. Minha cabeça tá fritando aqui de tanta ideia. Não precisa. Mas é com esses 500 que eu tenho que pagar o meu aluguel, que é Sim. fixo, o salário do meu funcionário, que eu pago a minha energia. Não, então peraí, volta aqui. Peraí que a titia vai pensar com você. Se eu tenho 1.000, eu faço na minha empresa 1.000. Aham. Esses 500 que você tirou ali é de quê mesmo? Não, eu vendi 1.000, mas eu tá. comprei por 500. Ah, ok. Aqui é compra, né? Ah, Eu fiz compra, tá. É que eu me comprei. perdi ali. Eu comprei Aham. mercadoria, eu tô vendendo mercadoria, Tá. né? Então, sobrou 500. Esse 500 eu tenho que pagar a minha... Aí empatou. Beleza, mas se empatou, pelo menos, de certa forma, tá Sim. bom, né? Porque dentro da sua despesa fixa Tá o tá meu o salário salário. de quem? Do empresário. Entendi. Você entendeu? Aí o empresário resolve, não, mas esse mês eu quero tirar 700. Aham. Não tem como, querido. Aqui, mas outra dúvida que me surgiu aqui. Nesses 500, essa margem, eu devo investir para formar ou capital de giro ou alguma reserva? Então, vamos lá. Como eu disse, você tem que ter lucro para fazer qualquer investimento. Ou uma reserva, né? Então, eu vendi por 1.000, mas eu comprei por 500. Minha despesa fixa é 200, Aham. né? Ok. Tá me sobrando 300 de lucro líquido todo Entendi. mês. Com esses 300, eu destino um novo investimento. Então, por exemplo, tá. eu quero montar uma superestrutura aqui que custa 1.000. Aham. Você tem esse dinheiro? Não. Opa, mas se você for no banco e pegar uma prestação de 80, você não está tendo lucro de 300? Sim. Então você consegue pegar os 1.000 emprestado, fazer o investimento que você quer e acomodar a tua prestação nesses 80 que você gastou a mais. Entendi. Você entendeu como é que eu tomo a decisão? Sim, aham. Então o empresário vem para mim e fala assim, Henrique, eu quero fazer um investimento na minha empresa. Eu pergunto, você tem dinheiro? Entendi. Não tenho. Eu vou pegar emprestado. Tá, mas se você pegar emprestado, você vai conseguir pagar com o teu caixa? Ele fala assim, não, uma venda que eu vou fazer no futuro. Vou para tudo. Entendi. Não Você pode acha- contar, né? Com... Não, contar com ovo, né? Eu ia falar isso, mas eu não quis ser indelicada, não, Igor. Mas todo mundo pensou. Pensou isso. Eu pensei, você pensou, todos pensaram. Então, assim, se eu tenho uma previsibilidade, eu sei que vai acontecer, então eu posso pegar esse empréstimo tranquilamente
Só se acontecer alguma fatalidade, né? Por exemplo, a Fatalidade, pandemia veio e os negócios fecharam. Sim. No nosso escritório, a gente fez mais de 1.000 rescisões para Para empresários, empresas fechando. para empresas, né? E funcionários de várias empresas aí espalhadas. Então, aconteceu uma fatalidade, não tinha como prever aquilo dali. E até os bancos mesmo tiveram que ceder, teve leis para isso. Mas se não foi isso que aconteceu, né? Furaram um buraco na minha rua, que até isso se acontecer, tem caminho para você tentar recuperar esse dinheiro, tá? É, porque teve uma obra ali que demorou anos, eu passava e falava, gente, o que deve estar sendo desses empresários ali? Tem chamado lucro cessante. Isso aí é outra sim, história, outro dia a gente fala. Aí a gente pode sentar para fazer uma dobradinha aqui, porque, né? Os isso lucros aí. cessantes é bom entrar com a Lucro açãozinha ali cessante é bom, também. tem gente que tem direito, não sabe, não corre atrás, deixa para lá, Pronto. tá? Mas tem que ter a contabilidade organizada, tá? Sem Sim. isso, fica difícil. Então, Agora é caro contratar uma contabilidade? depende. Não, eu acho que não é caro. Ah, Depende do que você quer. sim. Tá? Se você vai contratar tão somente para cumprir uma obrigação, né? O que a gente chama de contabilidade de conformidade. Né? Eu só quero cumprir minhas obrigações, ter minha certidão, tirar minha nota, declarar e não ter problema com o fisco, tem um custo. E aí vai depender. Se é só para isso, aí você vai comparar os preços, porque pode ser caro ou barato. Ah, entendi. Agora, se, um exemplo, a gente faz trabalhos consultivos, isso vai agregar valor para você, vai te ajudar a crescer. Por exemplo, nós recebemos uma empresa da área mecânica que nós cobramos um honorário acima do que ele pagava, mas já no primeiro mês ele já economizou 3 vezes o nosso honorário com a economia tributária que ele está fazendo, Você tá por entendendo? conta do planejamento tributário. Então foi um investimento para ele. Investimento não é caro, gente. Não é caro. Analise. Então você tem que pensar o que você quer. Eu não preciso estar tudo azeitadinho no meu negócio, eu só quero a conformidade. Aí você tem que comparar aquela que vai entregar com maior eficiência, né? E ver o seu custo-benefício. Então depende do que você quer. Sim. Né? É igual advogado, né? Qual um advogado muito bom, que é bem relacionado, que traqueja bem, que vai lá no fórum E resolve. Ou aquele advogado que só vai eletronicamente empurrando de bermuda, sentado em casa, vai ingressar com o seu processo e nunca mais vai olhar para ele, né? Verdade. Então depende de tudo isso. Então assim, Luiz, eu só posso fazer investimento na empresa se eu tiver geração de caixa. Entendi. Então assim, não faça, não pegue empréstimo. Isso é uma advertência séria, utilidade pública aqui. Sim. Não pegue empréstimo na tua empresa se você não tem certeza se o teu negócio dá lucro. Por quê? Só vai te gerar um alívio momentâneo, fisiológico. Você tirou a dor de barriga, Sim. mas ela vai voltar. E volta pior. E volta pior. E pode te custar a sua empresa. Pode custar a sua saúde, pode custar seu patrimônio pessoal. A saúde é pior, né? Sim. Pode custar sua família. Agora, olha só. A gente estava falando lá no início sobre a empolgação do empresário. Ah, não estou vendo aqueles números. Agora, e quem já... Efeito especial. É isso aí aqui, ó. Sonoplastia. Vai 10º andar. Como é que a gente resolve isso, querido? Vamos. Não sei. Não tem nada em cima. Eu acho que é embaixo. É embaixo. Acho que é embaixo. Estão furando, estão instalando algum móvel. Vamos fazer de conta que a pessoa entrou lá, deu o primeiro passo, abriu a sua empresa, tá tudo certo, mas misturou a receita com o financeiro. Confusão patrimonial. É isso aí. É essa mesmo que eu fiz aqui na minha cabeça agora, que eu sei que ele já sabe que eu devo fazer isso, né? Nada disso. Não, nada disso, nada. Então, quando acontece a confusão patrimonial, como é que sai desse imbróglio todo? Aí vai depender de um monte de coisa, tá? Porque tem empresa que ela sobrevive desorganizada há muito tempo. Tá aí vivendo, o cara compra patrimônio, a empresa cresce. Por quê? O lucro paga incompetência. Sabia disso? O lucro paga incompetência. A empresa é tão lucrativa. Eu falei do ramo do granito, né? E a gente atuou assim, observando várias empresas de granito que eles não tinham o mínimo de organização. Só que o negócio era tão rentável, bom, né? tão bom, que podia errar, podia ser roubado por funcionário, por pessoas. Não é só funcionário que rouba, não. Tem sócio que rouba a empresa, tá, gente? Muito. Às vezes até pior. Então, fazia um monte de besteira na empresa, um monte de decisão errada, mas tinha tanto lucro que aguentava esse tranco. Entendi. Aguentava então talvez o seu negócio está desorganizado, você fala, mas tá tudo bem, porque o lucro paga a incompetência. Mas nada paga a paz que a gente tem quando tá organizado. Só que o seu negócio poderia estar melhor. Entendi.
poderia estar recursos melhores destinados. Você, às vezes, podia ter até um patrimônio maior do que você tem hoje, se fosse organizado. Sim. Se pegasse o dinheiro e fizesse ele trabalhar para você. Eu digo para todo empresário, se você tem um negócio que está no voo cruzeiro, está voando bem, tenta pulverizar seus negócios. É saudável. Sim. É saudável, né? Vai testando. Então, para começar, é assim, eu vou abrir um negócio novo, testa antes. Hoje tem um digital, gente. Para que você vai abrir uma loja no shopping? Pega o teu produto, vai lá no digital, faz um teste, faz um collab aí com um influencer, faz os primeiros testes, vê se é viável, se vale a pena. Depois você vai partir para o empreendimento. Tem gente que está no digital, decide abrir a loja e quebra. Quebra. Por quê? Porque ele trabalhava meio-dia, meia-noite, fim de semana. Entendi. Ele não precisava ter a preocupação de ter o ponto aberto, não tinha aluguel. Ele abriu o ponto e realizou o sonho. Entendi. Mas passou a ter problemas que ele não tinha. E tem outra coisa. Ele tá esperando o público agora ir na loja dele, enquanto antes ia lá no digital. Simples assim, né? Olhando o celular, sentado no vaso lá. Compra o... Fez uma compra. Então, ele mudou, pivotou o negócio dele sem nenhum mínimo de organização. Mas o cara que tá bagunçado, esse tem esse cara que tem muito lucro. Ele tem tanto lucro que ele se dá o luxo de ser bagunçado. Tá ser tudo bagunçado, bem. né? Aí tem a minha opinião que é esse. Se eu organizasse, poderia ser melhor. Aí tem um cara que é desorganizado e não tem lucro. Aí lascou. Aí tá fadado ao fracasso. Aí o que ele precisa fazer? Primeiro, seria assim, uma decisão tem que ser enérgico, sabe? Assim, porque o dinheiro não leva desaforo para casa. Você concorda comigo? Concordo. Então, não dá pra gente ficar assim, não, eu vou mudando aos poucos. Não, com dinheiro você tem que mudar rápido, porque o seu aluguel vence todo dia 5. Como é que você vai mudar aos poucos? Você tem que mudar rápido, porque o seu aluguel vai vencer. Então, assim, por um empresário que veio empolgado e tá bagunçado, a primeira coisa que você tem que fazer, parar amanhã, se sua empresa é familiar, pega o teu esposa, tua esposa, teu filho, tua irmã, teu primo, quem é que tá com você. Gente, para tudo. Agora eu vou falar para negócio que é um comércio. A primeira coisa que eu faria, se o meu negócio tá bagunçado, é a primeira coisa que a gente faz consultoria. Primeira coisa, conta teu estoque todinho, vê tudo que tem no teu estoque. Levanta tudo que tem no estoque. Por quê? Porque é o balanço. Pela nossa experiência, boa parte do dinheiro tá parado ali. Nós pegamos uma empresa, Góes, que estava reclamando de caixa, não tinha dinheiro pegando empréstimo, só que ela vendia 100 mil por mês. Ela tinha 2,8 milhões de reais no estoque. Meu Deus, parado ali. Entendi. E não se dava conta. Não tinha se dado conta. Valor de venda, claro. Se tivesse valor de custo, talvez teria 600, porque o seu dinheiro está todo parado no seu estoque. Entendi. Vamos começar a derreter. A gente pegou um caso de até no ecossistema do negócio gigante lá do Augusto, que ela fez esse trabalho de levantamento de estoque. Sim. E, surpreendentemente, ela concluiu que ela podia entregar uma das lojas dela, que ela não precisava, que só estava ali para poder manter um estoque velho. E aconteceu uma coisa, quando ela começou a botar para fora o estoque obsoleto, ela começou a vender produtos novos com preço bom para aquele cliente que só veio por causa da promoção. Nesse caso, fez sentido a promoção, lembra? Entendi. Foi estratégico, foi cirúrgico. Economizou um aluguel, eu acho que foi conta de 600 mil, que ela botou no caixa dela, resolveu um problema de estoque, ativou clientes que estavam parados, que vieram comprar mais. Então, olha o seu estoque. Olha o seu estoque, segunda coisa, elenca tudo que você tem de despesa fixa, conta fixa, todo mês. Aluguel, salário, tem que ser fixo. E se você faz confusão patrimonial, esse mês, faz o salário. Chama a tua família e fala assim, gente, olha, não vai dar para gastar do jeito que a gente vinha gastando, não. Todo mês compra uma viagem, todo mês faz uma coisa diferente. Hoje, nós vamos tomar a decisão. Cortar gastos e vamos viver com 10 mil reais, 20 mil reais. Mas que seja previsível. Sim. E as férias? A gente vai programar depois que a gente resolveu o problema da empresa. Resolveu isso? Você vai verificar depois de medir a sua despesa fixa, que é fácil. É o que é fixo, gente. Que não depende que você vendendo ou não vai estar lá. Salário de funcionário, aluguel, não é isso? Energia, vai estar lá, você liga o ar-condicionado, entrando pessoa ou não na sua loja. Elencou tudo? Vê quanto você vende, por quanto você comprou. Faz essa soma, vê se o que sobrou dá para pagar essa despesa fixa. Entendi. Você fez isso e tá dando negativo, você precisa imediatamente parar o seu negócio e procurar ajuda. Ou mudar o teu negócio. Ou então reduzir os seus custos. Gente, ó, a gente combinou que o salário era 30. Agora vai ser 10. Né? A gente brinca assim que custo, despesa na empresa é igual unha. Tem que estar cortando sempre. Sim.
Gente, esse podcast tem que pegar um papel e a caneta e anotando. Eu vou assistir depois, tá? Com esse papelzinho na mão, organizando aqui as ideias, porque realmente, como o Augusto falou, é o MBA. Muito obrigada, que coisa linda. Ô Henrique, existe uma caixinha que a gente consegue falar assim, olha, esse aqui é empresário, esse aqui é empreendedor. Qual é a diferença desses dois, dessa nomenclatura? Ó, o empreendedor, eu sempre digo assim, todo mundo é empreendedor, tá? Você pode empreender para todo tipo de coisa, até para coisas que não te dão lucro nenhum. Ah, entendi. Né? O que é empreendedor? É uma visão, é um cara que tem uma visão, que tem uma ideia. O empresário não. Isso é um status. A cara, né? A mulher, o homem, ele se organizou, ele entendeu o papel dele dentro de um negócio e ele passa a ter um posicionamento de empresário. O que é ser empresário? Por exemplo, vamos dar exemplos? Eu defino um salário para mim, fixo. O que é não ser empresário? É só ser um empreendedor aventureiro. Eu tiro quanto que tem no meu caixa, não importa, né, o quanto que entrou, né, não importa só o que entrou. Então, o empreendedor, é muito bom empreender, mas você precisa ser empresário. Sim. E vou te falar uma coisa, a grande maioria das pessoas que a gente conversa, que tem negócio, são empreendedores. São exímios empreendedores. Mas, às vezes, estão agindo como péssimos empresários. Entendi. Tem a visão, mas não tem a ação, né? Ele não entendeu Sim. que... É assim, Luiz, eu posso falar para você de forma muito tranquila. Não importa o negócio que você é. O que eu falo, o que eu faço, você, empresário, independente do teu ramo, tem que saber, que é fazer gestão. Entendi. E você tem que fazer, acabou. E se você não souber fazer, você tem que chamar quem sabe para te ajudar. Contratar uma pessoa que sabe fazer. Uma coisa que sempre me agonia é assim... a gente vai visitar alguns negócios, né? E quem está sentado lá no financeiro da empresa para fazer a gestão financeira da empresa? Geralmente é a prima, é a sobrinha, que não tem o mínimo de experiência, de conhecimento, não sabe para onde venta. Eu ia perguntar isso para você, como é que resolve essa questão de uma empresa familiar que as pessoas não têm expertise? Pois é, então assim, o empresário, ele é um polvo, né? De múltiplos tentáculos. Sim. Não tem jeito. O empresário, ele tem que atuar na venda, ele tem que fazer a cultura da empresa dele virar, o ambiente dele cultural tem que estar bom pra caramba, tem que funcionar, né? Ele tem que estar vendo estoque, às vezes ele tem que limpar a empresa e ele tem que ter tempo para fazer a gestão financeira. Sim. Então, numa empresa pequena, infelizmente, eu falo infelizmente porque o empresário às vezes não quer, os empreendedores, né, vou chamar assim, tem dificuldade de entender que na agenda dele tem que ter um momento diário para fazer gestão. Ponto final. Isso é inegociável. Você tem que sentar, ó, todo dia de manhã. E o seu pai lá, que você falou que anotava tudo, em que momento que ele fazia isso? Mas ele não comprava? Não conversava com o fornecedor? Sim. Não atendia cliente? Ele não contava estoque? Sim. Você já viu seu pai varrendo a loja lá? Então, já. mas ele tinha um tempo para poder sentar. Sabe o que eu amava? O dia que ele falava assim, hoje nós temos balanço na loja, É um que era o balanço. dia de contar o estoque. Eu amava, me divertia com aquilo, era muito interessante. E ele estava utilizando uma das ferramentas mais poderosas de gestão para poder você monitorar o ativo da tua empresa. Veja o teu estoque, veja o teu ativo. Sim. Se ele está adequado ou não. Né? Sabe que prestadores de serviço, né? Que nós somos prestadores de serviço, Sim, né, Luiz? Às vezes ele está numa alavancagem além do que ele deveria. A gente falou de alavancagem, né? Vamos falar sobre isso também. Gente, é muito assunto que tem. Ô, Augusto, como é que eu faço com esse moço, gente? Dá vontade de parar de falar com ele, não? Eu acho que nós vamos marcar um outro podcast para continuar. E o próximo você podia estar aqui com a gente, hein? Pronto, é dobradinha. E você sabia disso? Que eu nunca te... Não, mas eu já te entrevistei no programa. Agora, aqui na mesa, eu já marquei com você 2 vezes. Nós não conseguimos, não. Absurdo, hein? Todo mundo vem. Ô, Yáscara. Ô, Lele, pede a Yáscara para marcar. Já faz isso a agenda online aí, ó. Com urgência. Ó, alavancagem, né? É um conceito que nem todos conhecem, mas que a grande maioria pratica. O que é alavancagem, gente? Falando no aspecto econômico-financeiro. É quando eu contraio despesas, tá? Que vão me ajudar a aumentar a minha receita. Por exemplo, eu estava num ponto pequeno e eu fui para um ponto maior, ou para um ponto dentro do shopping. Eu estava na rua, fui para um ponto dentro do shopping. Meu custo vai ser maior. Sim. Eu estou alavancando, mas pode fazer com que eu venda mais. Foi o que aconteceu comigo aqui. Então, eu estou num lugar melhor, num ambiente melhor,
vai me ajudar. Eu tô gastando mais. Às vezes eu contrato um profissional de venda. Gente, investir em venda é um dos melhores negócios que o empresário pode fazer, tá? Sim. Para vender mais. Então, eu tô trazendo uma pessoa vendedora de carreira. Aham. Eu tô alavancando, eu tô gastando mais. Todavia, esse vendedor pode atrair novas vendas, Sim. né? Às vezes você contrata um vendedor que já tem uma carteira de clientes que você não tinha acesso. Eu vou gastar um pouquinho mais, eu tô alavancando, eu tô botando mais dinheiro na operação, gastando mais, Sim. queimando mais dinheiro, porém com o objetivo de trazer uma receita maior ou uma receita nova, né? Ou de trazer uma receita adicional que eu não tinha, né? De um outro produto, de um outro serviço. Então, o prestador de serviço, eu sou um advogado, por exemplo. Às vezes eu tô alavancado além do que deveria. Às vezes eu tenho um escritório, Rick, mas esse escritório me ajuda a vender, tá? Mas você tá com 8 notebooks ali, Mac, você precisava disso? Entendi. Né? Ah, porque o Mac é uma moeda de troca, é uma moeda social. Beleza. Mas você podia ser 3 só. Você podia enxugar um pouco. Então, essa visão do empreendedor, do empresário, de estar olhando sempre como seu pai fazia, é uma ferramenta poderosa que ele não conhecia o aspecto técnico, mas como bom empresário, ele sabia que ele tinha que lançar a mão para poder fazer o negócio dele rodar bem. Sim. E ele saber onde está o dinheiro dele. E ele saber no que ele está gastando, né? Então, olha, o que é melhor? Você saber que no teu estoque tem 1 milhão e você está precisando de 500 mil, ou você pegar um empréstimo de 500 mil? Não é melhor pegar o estoque lá e queimar ele para fazer esse milhão? Esse meio milhão que você precisa? Sim. Queima esse estoque. Queima o estoque. Às vezes o dinheiro está na sua cara. Só a gente você brinca, não né? viu, O dinheiro está sobre a mesa. E a gente sai tomando decisão por falta de informação. Então a gente já aprendeu hoje que empréstimo só se tiver lucro. Só se tiver lucro. Salário do empresário é como o salário de qualquer profissional. Custo e despesa, tá revisando sempre, tá olhando sempre no meu negócio. E gestão tem que ser feito diariamente. É igual comer, beber, né? Dormir, é diário. Pede uma noite de sono. Não tem como. Desanda. Veja os profissionais que andam aí, que trabalham em turnos, né? Às vezes à noite, vira. Vê com eles como é que é complicado a vida deles, né? Às vezes tá estressado, não dorme direito. E isso é gestão. Todo dia anotar, todo dia verificar, olhar, mesmo que você não tenha dinheiro. E se você se organizar dessa forma, do jeito que eu expliquei aqui, eu tenho convicção que você vai começar a ter uma luz para poder sair desse cenário ruim que você tá. Coisa mais linda. Agora, sabe o que vai acontecer? Eu quero acompanhar esse pessoal que está assistindo a gente aqui, ô Henrique, quando vocês começarem a fazer colocar em prática tudo isso que o Henrique ensinou pra gente aqui, eu vou começar, tá? E vou te falar, vou te dar notícia. Opa, eu quero ver, hein? Quero ver E você que está assistindo a gente também, aí o Henrique vai voltar com novas informações pra gente, o convite já tá feito. Vai ser um prazer voltar, um prazer servir. Henrique, olha, eu tô muito feliz com a sua presença aqui. Realmente, a Yasca falou, nossa, mas você quer muito conversar com ele? Eu falei, mas é porque realmente a informação que ele passa é muito precisa, muito clara, e eu tenho certeza, como você falou, né, é utilidade pública, as pessoas precisam conhecer até essa informação. E nós vamos conversar, porque eu preciso crescer, o Augusto, de uma forma ordenada, estruturada e constante. Progressor do empresário. É isso aí. É Progresso isso e aí. ordem. Perfeito, Não vai, exatamente. progredir e a gente vai arrumar a casa depois. É isso aí. É isso aí. Então, Henrique, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Ao pessoal que está nos assistindo aqui hoje nos nossos bastidores, doutor Heron, Leandro do Canoa Cash, Augusto, João, Carlos, Igor, muito obrigada mais uma vez. Estamos aqui em cima. Obrigada, um beijo no coração e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.